Hola, hermanos. Yo estoy saludando y estaba apagado el micrófono. Hola, hola, hermanitos, bienvenidos. Hola a todos, que Dios los bendiga. Qué linda. Hola, bienvenidos, hermanitos, a esta reunión online, una reunión más donde justamente nos reunimos para alabar y exaltar el nombre del Señor. Acá hoy con Jero y Antonio. Vanessa nos abandonó. Es miércoles 6 de mayo. ¿Dónde estás, Vanessa? No, mentira. Vanessa, desapareciste. No, tenía un compromiso, por eso no nos puede acompañar. Así que, Vane, te mandamos un beso, te queremos y extrañamos. Bueno, damos gracias a Dios por este día. Así que vamos a comenzar adorando, exaltando el nombre de nuestro Señor. Pero creo que el pastor va a querer orar antes. Así que, ¿o no? Sí. Orar, todo suyo. Bueno, vamos orar, vamos dar glória a Deus. Deus sempre nos regala dias hermosos, dias maravilhosos. E se os dias são de luta, são de tristeza, são de agonia, entrega seu coração a Ele. O Senhor é aquele que nos hace entender acerca de sua graça, de sua verdade, de sua bondade. E com isso nós outros podemos experimentar, viver uma vida mais tranquila, uma vida mais firme em suas manos, em sua graça, sumergidos no rio de sua graça. Graças, Pai. Amén, damos gracias a nuestro Dios. Bienvenidos a todos los que empiezan a sumarse. Y vamos a alabar el nombre de Jesús con alegría, pidiendo al Espíritu Santo que se mueva en nuestros corazones. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Cantaré como David.
nuestro Dios, qué lindo, y por eso nos reunimos, porque a eso hemos venido, a exaltar, a rendir culto a nuestro Señor, ¿sí? Porque nuestro Dios es grande y dice su palabra que Él es hacedor de maravillas. Así que vamos a exaltar y reconocer las maravillas de nuestro Dios en esta tarde. Gloria a Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Así es, grande es nuestro Señor, qué lindo. Él es grande y toda la tierra un día va a tener que reconocer la grandeza de nuestro Dios. Y qué bueno saber que Jesús llegó a nuestras vidas y cuando Él llegó a nuestras vidas, nuestra vida cambió por completo, ¿sí? Él ha tocado nuestros corazones y ya no volvimos a ser las mismas personas. Así que cantemos a nuestro Dios con alegría y bienvenidos si se van sumando a esta reunión y damos gracias a Dios por ello. Gloria a Dios. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Perdido estaba yo.
nuestras infidelidades, a pesar de nuestros pecados, de nuestras miserias, Él sigue tomado, Él nos toma de la mano y camina con nosotros. Y antes de pasar a la palabra del Señor, si hay alguien que se va sumando, le damos la bienvenida a todos aquellos que están del otro lado. Qué bueno poder tener un momento, este tiempo de adoración al Señor, porque Jesús es la paz que nuestra alma necesita, ¿sí? Él lo dijo en su palabra, les entrego mi paz, y no es una paz como da este mundo, pasajera, momentánea, sino una paz eterna, pudiendo confiar en nuestro Dios. Él
su amor incondicional. Si hay alguien, como digo siempre, si hay alguien que se está sumando en este momento, sea muy, pero muy bienvenido y ahora nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Muito buenos dias, hermanos, que bendição esse dia maravilhoso desse miércoles 6 de abril do ano de 2024. 24 não, 26. Pastor, depois do ano passado, 2026. Quero compartilhar essa palavra para a tua vida, pero por suposto primeiro para a minha vida, pero já te pido aí, suscreva esse canal, deixa aí as notificações prendidas para que receba os vídeos todos os dias de pastor, deixa isso like, lá manito hacia arriba. Mais que vencedora. Todos nós outros queremos ser mais que vencedores. E Jô estava na madrugada aí, como foi domingo. Domingo também foi às 2 da manhã, mais ou menos, e foi outro dia, não foi outro horário, não, pero foi aí na madrugada, e que lindo que Deus nos habla, não, na madrugada. Deus ama os que de manhã ele buscam, de madrugada ele buscam. Claro, não, nem que estava buscando a Deus de madrugada, pero como sempre levanto para ir ao banho, então sempre penso aí a orar um ratito e pensar, não? Levar o pensamento nas coisas de Deus e também fazer uma reflexão acerca de minha vida, não? Sou um ser humano com tantas falhas, tantos erros, tantos pecados e clamar por misericórdia a Deus, não? A minha mente estava sendo isso e vós deve ser também, Ju deve ser, todos nós outros devemos ser. Deus me dá essa palavra que eu já é hablado, já é predicado 1000 vezes, já é hablado 10, ao menos se não é predicado, é hablado 10, não? Que se encontra em Romanos capítulo número 8, versículo de número 31. Vou pôr aí para os irmãos. Que pois diremos a isto? Se, aí tá lá, se Deus é por nós outros, lá consigna, não? Se, aí tá, la condição. Se Deus, e ela consigna del que de la questão, não? Que na verdade já dá a resposta. Se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Quem vai ser o Loquito? Loquito. Se Deus é por nós outros, estamos vivendo uma vida tão sobrecarregado, não? Tá tão difícil todo, não? E se Deus é por nós outros, quem será aquele que vai se atrever a venir contra nós outros? E muitos se atrevem a venir contra nós outros. E nós outros nos atrevemos a ir contra nós outros mesmos, a ir contra Deus. Quando começamos a pensar pavadas e pensar que não podemos e pensar que Deus nos abandonou, isso é ir de contra Deus, isso é actuar sem fé. Deus nos ama, nos bendize, nos quer bem, quer que glorifiquemos e exaltemos seu nome, quer que estemos sempre com Ele, contentos, esperançosos. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas, essa aqui é a verdade, não? La verdade é esta que és la verdade. Qual? Que Deus, Ele nos quer bendizer, que Ele nos ama, que Ele nos ajuda, que Ele quer o melhor para nós outros, que Ele quer que ao final, a matemática final, 1 mais 1 é Deus, 1 mais 1 é 2, a bendição, no final, a bendição nos alcance. Porque vivemos uma vida difícil aqui na Terra. Agora, já que vivemos essa vida difícil, Cristo ele está nos invitando o que por meio dessa
preposição, dessa proposta, dessa consigna aí, dessa afirmação, mais que tudo isso antes, proposta, consigna, és uma afirmação, és um decreto. Se Deus é por nós outros, quem é contra nós outros? Pero se ustedes se ubicam aí em tempo e espaço, em lo que Pablo está falando, não? Está querendo dizer, ele está falando, na verdade ele está falando de problemas e problemas e problemas, e depois ele chega a essa conclusão, se Deus é por nós outros, quem é contra nós outros? Pero ele não está falando de soluções, de que tudo vai bem, e de que dá um glória a Deus, ou como é que é? Da glória que recebe a vitória, ou mano, essas coisas que é pentecostal, não, do dia a dia, que nós outros crescemos tanto nessa filosofia que até antibíblica muitas das vezes, não, que por suposto está escrito na Bíblia, pero se torna antibíblica. Por quê? Porque a Bíblia não é para agarrar o que está escrito, sim, está escrito, pero tem que interpretar o que está escrito, não? Porque também está escrito, maldiga tu Deus e morra. E a mulher de Job dijo, e está na Bíblia, pero dijo a ele de uma maneira errônea, não? Também está dito um montão de outras coisas. Tem o exemplo de tipo que sacrificou sua própria irmã, Deus nunca mandou ser isso. Então, já em Juízes, não? Então, não é que, tá, a Bíblia diz, para. A Bíblia diz, te pongo meu gosto, é verdade, a Bíblia diz, tá tudo bem, a Bíblia diz. É uma realidade, não vou dizer que não vamos a inventar, não vamos a blapabada, realmente a Bíblia diz isso. Pero, o que quer dizer a Bíblia diz? Vamos a entender. Então, se entendendo, segundo o contexto de Romanos 8, que Pablo está falando de problemas, não? Porque vivemos nesse mundo que está cheio de incertidumbre, oposição, provas, dificuldades. Como passou tua semana até a hora? Estamos no meio da semana. Como foi tu dia, Agé? Como foi tu dia hoje? Porque a hora estamos desde a noite já, não? Tarde e noite. Como foi tu dia de miércoles? Foi difícil? Foi uma semana difícil até a hora? É um dia difícil o dia de hoje, de miércoles, não? Que vai estar passando. Então, você tem todo esse quê da questão, da dificuldade do dia, a dificuldade que nós outros passamos, pero aí temos que aplicar o quê? Lá, nossa inteligência e nossa capacidade de apoiar-nos em Cristo e de entender que Ele nos explica a sua palavra sencillamente em la persona de Cristo. No mundo tenereis aflição, pero tenei bom ânimo, não? Aí Pablo nos habla, nos dá essa instrução, não nos habla por meio de Deus, nos habla por meio de Pablo, nos habla nos dando essa instrução, recordando a nós outros essa poderosa afirmação, poderosa. Dá um glória a Deus aí em tua casa, dá um glória que recebe a vitória. Acabei de criticar isso, não, para de pabada, não é da glória que recebe a vitória, não. É realmente andar segundo essa afirmação. Que afirmação é esta? Que diremos, pois? Essa é a afirmação. Que vamos a dizer, pois, Senhor de nós outros? Se Deus é com nós outros, quem é contra nós outros? Eu vou predicar principalmente esse texto. E vou predicar o outro texto que está sendo uma comparação ao outro texto, que nós outros gostamos também muito dele, não? Que é Filipenses 4, já o 4:13, não? Vamos pôr aí para vocês. Tudo lo posso em Cristo que me fortalece, que inclusive é a segunda frase o segundo versículo mais conhecido no mundo todo, e é a frase mais tatuada, que a gente tatuou em sua própria pele, pus escrito tudo lo posso em Cristo que me fortalece. Pero o que é esse tudo lo posso? Não, há lutador de MMA muito famoso que tem tatuado tudo lo posso em Cristo que me fortalece, não? Pero tudo lo posso que pode golpear os outros e ganhar e ter a vitória, por suposto nada, nenhuma crítica ao desporto, que inclusive é um desporto que a mim me gusta muito. Não estou criticando ele por desporto, não. Pero aunque ele tenha uma luta muito suja, não? Ele mesmo não é um lutador que me gusta muito. E me quedo feliz quando ele perde. Me quedei feliz que ele perdeu. Principalmente para um brasileiro, não é melhor todavia.
Pero bueno, isso à parte. Não é que estou falando sobre isso, não é que estou criticando a luta, não é nada disso. Pero o que é isso? Tudo lo posso em Cristo que me fortalece, não? Então, mais que vencedor, para que eu seja mais que vencedor, eu tenho que ter interiorizado essa palavra, Romanos 8, 31, por suposto Filipenses 4:13 também. Pero se Deus é por nós outros, eu já sou vencedor, já tá. Porque quem vai ser contra mim? Quem vai intentar algo contra mim? Pero por suposto, se eu estou em Deus. Porque se eu estou em Deus, aí Deus será por mim e não eu por mim mesmo. A hora quando eu vou por mim mesmo, tudo me vai ser mal. Tudo me vai venir mal, vai quedar horrível. Se eu vou por mim mesmo, não? Mas se Deus é comigo, o que me dá isso, primeiramente? Vamos já aí definir. Me dá uma certeza da presença de Deus sempre comigo, me dá a certeza de que eu vou caminhando e Deus está comigo. Como foi já no povo de Israel, Deus ele já desde o começo ele estabeleceu isso. Por quê? Porque ele sabia que o povo não ia fajar, que o povo não ia entender, que o povo não ia aceitar. E Deus, o que isso? Já estabeleceu isso. Isso o quê? Se Deus é por nós outros, quem será contra nós outros? Estabeleceu isso, já sacando o povo de Egipto, ele disse, mirá, eu vou delante de ustedes e vou pôr sem alho, já que ustedes não creem, eu sou um rei incrédulo, não? Porque tu e eu somos incrédulos também, não crejemos. Aí Deus disse, bueno, já que ustedes não creem, mira, vou pôr um sinal, orro. La manhã, que está um sol terrível, infernal, o deserto é um lugar árido e com muito calor, não? O sol ataca muito aí o deserto. Sabe o que você? É deserto, eu vou já que está muito calor, eu vou pôr uma coluna de nuvens e essa nuvem vai tapar o sol e vai dar um refrigério aos tênis, para regular a umidade do lugar, vai deixar um clima mais agradável, para que vocês possam caminhar, possam viver. E à noite, contrário da manhã, já que o sol se puso, impeça a não ter vegetação, não ter umidade, não segurar nada, não, de clima, de calor, a arena se enfria rápido e o solo, não, vamos dizer que não é só a arena aí no deserto, não estamos falando de deserto do Saara, não estamos falando de outro deserto aí. E bueno, e hace muito frio, descende a temperatura, dizem que até 0 a menos de 0 grado de sensação. Então, vocês sabem o que? Vou pôr uma coluna de fogo. E Deus já demonstrou ao seu povo. Pero por quê? Porque ele teve que demonstrar tudo isso. Hoje Deus não tem nem que dar demonstrando. Aunque Deus todavia hace demonstrações, nos bendize, nos confirma por meio, não? Porque nós outros às vezes somos tão leandertales de la fé, não? Tão ninhos em la fé que Deus tem que ser isso para nos ajudar, nos consolar e tudo mais. Pero Deus não necessita, porque Deus te está dando essa palavra hoje. Se Deus é por nós outros, quem será contra nós outros? E tudo lo posso em Cristo que me fortalece. Era a palavra clave, central, de que me leva a pensar e crer que sou mais que vencedor. Eu me quedei pensando, que título vou pôr? Que título vou pôr? E para mim é importante o título. Mas já que eu poderia sacar o título, mas eu saco, aperto o botão e saco o título. Saquei o título, pastor. Não quero saber de título. Pero deja aí tu like e subscrever ao canal, sim, hágalo. Pero também não quero saber de título. Pero se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Isso é uma primícia de que eu vou estar seguro em Cristo sempre. Não necessito ver a nuvem no deserto, não necessito ver Deus abrindo o mar rojo. Deus vai ser algo. Se Ele não abre o mar rojo, Ele me vai ser caminhar sobre as águas, tal como isso com Pedro, não caminhando aí sobre as águas. Vai acalmar a tempestade, porque o que Deus disse com eles? Acalmou a tempestade. Eles estavam vivendo num momento difícil, num momento de luta, de angústia. E já poderia dizer vários versículos bíblicos e quedar recitando. Pero eu não quero falar delas mesmas coisas, mas dar os mesmos exemplos, aunque eu hablo sempre delas mesmas coisas. Eu digo isso. A predicação é falar delas mesmas coisas. Essa é a definição da predicação. É falar delas mesmas coisas. Por suposto, vou estar sempre falando de lo mesmo em las predicações, não? Pero
Deus, ele sempre nos... Primeiro, ele nos dá certeza, não? A seguridade, com essa palavra. Depois, essas duas palavras, não, em si. Depois ele me assegura a vitória, porque sou mais que vencedor. Porque se nada pode ir de contra mim, todo lo podo é nele. E o resultado seria mais que vencedor. Podia agregar esse outro texto, mais que vencedor, que é até o título que eu pus, não? Pero não é necessário, porque, hermanos, entenda-lo que é muito fácil. Agora, eu sei que vai estar atravessando um problema em tua vida. Porque, hermano, vai estar me vendo cá bonitinho. Mira o pastor, que bonito, mira essa blusa, esse saco, que bonito, que tal, o pastor é rico. Não, eu tenho um montão de problemas. E não vou quedar cablando meus problemas, por supor, porque os teres nem querem saber e nem querem ouvir meus problemas. Não, os irmãos, se eu começar a falar de meus problemas, os irmãos vão dizer, não, pastor, não quero saber de nada, eu quero a palavra de Deus. Que tá bem, não? Bueno, tá bem, tá mal. Também devemos compartilhar os problemas uns com os outros, e o pastor também tem problema. Pero todos temos problemas. Não, se for para chorar, vamos chorar todos. Nadie quer quedar ojando a choro, chanto de luto, porque também tem problema. Por suposto, é até um tanto lógico isso, não? Vou ter problemas, eu tenho problema nos outros eixos, Excel, PowerPoint, e todo mundo tem problema. Eu já estou sendo uma broma comparada a essa linguagem ridícula de hoje, pero bueno, isso a parte, isso deixa para outro vídeo. Então, Deus nos assegura a vitória. E essa confiança que temos que ter nele também nos dá uma base sólida para a confiança nele. Que difícil é confiar, nós outros somos de confiado. O ninho nasce confiando em todo, o ninho é totalmente confiado, o ninho / bebê, não? O bebê é totalmente confiado, e depois ele já vai desconfiando dos seus padres, quando ele vai frustrando suas expectativas, não? Por isso que o ninho chora, porque ele chora porque é a maneira dele pedir algo, e ele sabe que quando ele chora, ele vai ser acorrido, apanhado, vai ser... Por isso que há relatos de ninhos que choraram e não tiveram nada, inclusive psicologicamente disseram também. Uma coisa é já isso passar, que já é muito triste que isso passe na vida real, não? Pero infelizmente isso realmente passa em algum lugar do mundo, nesse exato momento que seja um ninho chorando e não tenha um padre, uma madre realmente, porque estão já drogado ao lado do ninho e nem escute a ele, ou porque já são uma basura humana tão grande que todavia trajeram um filho ao mundo e não terem não assumem esse dever que é cuidar de outra pessoa, de outro ser humano, não? É triste isso. Pero, infelizmente, nesse momento deve haver algum ninho no mundo chorando. E já hicieron essa maldade também psicologicamente. Os experimentos psicológicos foram muito feios, não? Principalmente já princípio do século XX, não? Até o meio do século XX. Não sei se está dizendo todavia, não? Pero bueno. Que foram muito feios, assim, ponhando ninhos, chorando. E sabe o que passa? Chega um momento que ele para de chorar, porque ele sabe que não será ouvido. Agora, tu e eu nunca vamos a passar por isso, porque nosso Padre Celestial, primeiramente, já nos dá a seguridade. A seguridade de quê? De que se Ele é por nós outros, quem será contra nós outros? Agora, tu não pensas, não crês, por isso se trata de fé, cá uma palavra de fé, de esperança e amor. Vão não crer que Deus, Deus, está trabalhando a teu favor nesse exato momento? No dia de hoje, na hora de hoje, não sei que hora vou estar vendo, que hora vai ser mais ou menos a predicação, peça 19h30, tem as alabanças lá, a predicação começou 19h50, algo, mais ou menos, a hora deve ser 8h10, mais ou menos, ou 8 um pouquinho mais. Vou crer que Deus não te está ouvindo, que Deus não sabe de teu problema, de tua desesperação. Pastor,
Sim, eu sei que sim, e pior todavia, pastor. É isso que me hace enojar mais com Deus, é isso que me hace perder a fé, é isso que me hace que eu já quero largar a Bíblia, rompê-la, não rompa a Bíblia. A minha já está toda rota, por isso é de tanto usar, não? Não rompa a Bíblia. Sim, pastor, porque Deus sabe, eu sei que sim. Não vou dizer que não, há gente que não nega, que sabe, tem a informação, tem a Bíblia, tem a teologia, ela é gente del livrito, tem a teologia. Sabe, tem a informação, pero na prática também não nega que Deus está, pero ao revés se enoja mais com Deus, ele sabe, e porque ele me deixa solo, me deixa passar por tudo isso. Hermanos, as provações, não vou quedar predicando sobre a provação em si, aunque hace parte do tema, não? Porque a aprovação em si eu predico quando predico Santiago, não sempre predico a aprovação e tudo mais. Não estranheis que venha com aprovação como algo tão extraordinário te passando a voz, porque todas as pessoas do mundo estão passando por problemas também psicológicos e passando por dificuldade. Psicológico também é parte, estamos todos loucos, não? Pero problemas de toda ordem, que pode ser psicológico, que pode ser financeiro, que pode ser de saúde, não pode ser qualquer problema. Todos estamos passando por algum tipo de problema. Todas as pessoas no mundo e necessitamos de Cristo. E Ele sabe, a hora Ele quer que hagamos algo com essa informação. O que vai ser com essa informação que recebeste hoje? Se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? O que vai ser com essa informação? Vai guardar essa informação e vai guardá-la, vai pôr ela no bolsillo. Tem um bolsillo acá, não? Vai agarrar. Acá tá, ó, a informação. Aí tá a informação. Aí tá. Se Deus é por nós outros, quem guarda no bolsillo. Guarda no bolsillo. Oh, quedou aí vendo aí. Pongo mais adentro para que eu nem veja, que queda escondida. Que difícil. Aí tá, aí quedou escondido. Guardo a informação no bolsillo? Não. Aplico em minha vida. Isso genera a confiança em meio da prova, a confiança em meio da oposição, a confiança em meio de dificuldades, ataques, tentações. É difícil, eu sofro tentação também, vós sofre tentação. Não há tentação que nos ha sobrevenido que não seja humana, pero fiel é Cristo. Assim diz o nosso irmão de Santiago, fiel é Cristo para te livrar de todas as tentações e todas as tribulações e todo o mal. Agora, que temos que passar, que vamos a passar, que vamos a viver. Se vem um frio, se vem uma chuva forte e estamos em la calle, nos agarrou de surpresa, vamos ter que passar, vamos ter que se morrer, por suposto que sim. Situação financeira difícil nos países, bueno, latino, não somos latino, nós somos latino, a situação financeira sempre está difícil, cara. Somos latino, nós outros, que vou dizer? Quem tem uma situação financeira muito estável e muito boa na cá, né? Em algo errado deve estar, não? Como diria Luiz Latino, não? Que o vizinho, quando enriquece, isso daí, em algo errado deve estar. Mirar o coach que se comprou, mirar a casa, mirar como regulou tudo. Em algo errado deve estar. E a maioria das vezes realmente está em algo errado mesmo, não? Pero isso é um outro tema para outra predicação. Então, isso aqui, concluindo, não? Quem contra nós outros? O que nos conclui? Que o crente, tu e eu, tem que andar confiado em Cristo, totalmente confiado nesse Senhor. Por quê, irmãos? Porque Deus, esse Deus que me oferece uma proteção divina, e aí comparando agora Romanos 8 com Filipenses 4, não? Ele me dá essa proteção divina, esse respaldo divino de que nada pode ir contra mim. E também me ressalta essa capacidade e força que eu tenho em Cristo, porque todo eu posso em Cristo que me fortalece. Estou falando dos dois versículos, não? Que os dois versículos me hacen chegar ao outro versículo, mais que vencedor, a ser mais que vencedor, não? Uma coisa me leva à outra, que é verdade. Me dá o quê? Seguridade, barro, uma pressão frente a uma oposição externa difícil, horrível,
me dá uma segurança, uma credibilidade, uma força. É isso que me hace Deus. Agora, eu tenho que crer, eu tenho que pôr em prática, eu tenho que esperar em Deus, eu tenho que buscar força no Senhor, não? Romanos 12, Romanos 8, não, me dá essa segurança. E Filipenses, me dá essa segurança frente à debilidade humana que eu tenho, não? Que é como se eu estivesse correndo uma carreira, não? Porque que até Pablo usa muito essa imagem do corredor das Olimpíadas já, não? Do corredor grego que era e romano também, não? Que quedaram com essa coisa das Olimpíadas, dos Jogos, que é quando você não está com força, mais com alento, Deus vai e te reforça, te renova a força, te dá mais alento. É pastor que já chegou aos seus 40 anos, 43 anos, esse mês cumpre 44, e não tampouco tenho esse corpite hermoso e todo, pero não, tampouco sou um corpo atlético, tampouco estou em muito boa forma, não? E sei muito bem o que é correr, que dá sem alento, que dá desalentado, que dá ahogado, não? Eu sei muito bem o que é isso. Imagina, vou poder correr. Pero eu estou melhorando minha capacidade pulmonar, não? E minha capacidade de corrida. No outro dia dei uma corridita e pude correr por mais tempo antes de cansar-me. É incrível. Quanto mais voz entenda, mais voz logra exercitar tudo isso. É um exercício, não? De sua capacidade, como se chama a capacidade? Cardiovascular, ativar seu sistema cardiovascular. E aí entrelaçando porque estão junto, não, com o sistema cardiorrespiratório. E então você vai ver que vai poder oxigenar mais o sangue, vai poder correr mais, É isso que Deus nos quer dar, alento. Por meio dessa palavra, Filipenses 4, não? Tudo eu posso nele. Ele me dá essa energia, essa vitalidade para no dia a dia eu sair e caminhar e cruzar. E aunque um exército se acampe ao redor de mim, não temerei. 10.000 cairão à tua direita, 1.000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Aí se cumpre o Salmo 91, aí se cumpre o mais que vencedor, que eu pus acá o título da predicação, que é o versículo. Aí se cumpre, todas as bendições se vão cumprir em tua vida, pero tem que ser ativada por meio de fé. Fé, oração. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Oiga essa palavra de Deus, guarde no teu coração, que vais ver que vai ser ativada em tua vida toda essa bendição que Deus quer para a tua vida. Então, se sou mais que vencedor, nada me vai poder vencer. Tudo lo posso em Cristo, nada me vai poder superar. Eu não vou poder desistir, porque tudo posso e vou seguir firme nessa caminhada cristiana. Então, siga congregando, siga esforçando-se, siga escutando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, e acá nesse canal a palavra de Deus todos os dias, de paz de Deus. Não, lá de ayer passou um problema, pero eu vou arreglar. De ayer não, de martes não, de lunes passou um problema, eu vou arreglar. E eu vou pôr novamente. E de martes também, bueno, aí já tá, não? Já prediquei martes, pero Deus o que quer é que escutemos a palavra dele. E eu digo, esse canal primeiramente é para bendizer minha vida, porque tudo isso que eu estou falando para os tênis, eu escuto. Eu digo, mira o que diz, mira o que prediquei. Tenho que pôr por prática tudo isso que eu estou falando acá. Tudo isso tem que me hacer levantar, andar, caminhar, melhorar, ser um ser humano melhor. Que Deus nos bendiga muito nesse dia maravilhoso que o Senhor nos ha regalado. E, bueno, ponga seu like aí, ative as notificações. Nos vemos amanhã, vai quedar aí com os saludos finais. Pero antes, vamos fazer uma oração para terminar essa reunião. Essa reunião não, porque depois vai quedar o saludo final, essa palavra para
seja a palavra, não, seja como dizem por aí, não, para agradecer a Deus, para ser grato a Deus e que essa palavra não saia de nossas vidas. Essa é nossa oração. E para pôr em prática tudo isso, que é muito fácil às vezes pôr num saco, não estou com uma corbata, pero se eu vestir bonitito, prender a câmera e predicar tudo isso. Pero é difícil às vezes viver, aplicar isso em nossas vidas. Eu sei que sim. Pastor, vou estar dizendo tudo isso aí, pero você não sabe o que eu estou passando. Eu sei que realmente, não, na verdade não sei o que vou estar passando, pero eu sei que o que está passando vós, que é muito difícil. Isso é muito difícil. Pero créalo, tenha essa esperança que em Cristo vós tudo lo pode. E quem vai se levantar, vai ir contra vós, se vós está em Deus. Se vós está em Deus. Padre maravilhoso, só queremos dar-te glória, graça e honor por essa palavra ministrada aos nossos corações. Senhor, sem ti, nada podemos ser. Isso é uma conclusão a qual devemos chegar. Como dijo Pedro, aonde iremos se só em ti há as palavras de vida, se só em ti está a direção, se só em ti está a bendição. Que haremos, pois, acerca destas coisas, se tu eres por nós outros? Quem será contra nós outros? Aquele que nem a seu próprio filho escatimou, antes o entregou por amor de todos nós outros, não nos dará contigo todas as coisas? Por suposto que sim. Queremos focar no espiritual, Senhor, e suportar os problemas nos momentos difíceis, os problemas que às vezes nos arrogam, pero queremos recobrar alento em Ti, sabendo que todo lo podemos em Cristo que nos fortalece. Tu eres esse Deus todo-poderoso, e o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Deus que és o autor e ele consumador de nossa fé. Te damos glória e graça, Senhor. Te damos graça, bendiga-nos, Senhor, te rogamos. Amém. Sejam bendizidos em nome de Jesus. Quedem aí com os saludos finais de los chicos, de nós outros todos aí. Besito, tchau, tchau. Tchau, tchau, hermanos. Chao, hermanitos. Besitos. Nos vemos el... Escutaram a palavra de Deus, não? Do que dijo o pastor, não? Mira Isabel aí. Às vezes Isabel nem se escuta também as palavras. Toda palavra para mim, para Antonella, para tu. É outro hijo mais, não? Acá. Pero esse é hijo de la fé nomás, porque esse daí já está muito grande. Ahí está. Bueno, que Deus nos bendiga muito. E, bueno, pido o que pido sempre. Não? Suscrevam esse canal, haga esse canal crescer. E lá a palavra de Deus chegar a mais vida. Besito, besito. Nos vemos sábado às 19 horas nesse lugar. E domingo às 10 da manhã. Né? E aí, Santa Cena. Quem faltar é hermano de Ruda. Todos somos hermanos de Ruda, de certa maneira. Não? Besito. Tchau, tchau.